minha sintonia, ela se abre para uma realidade, entendeu? Eu não estou presa lá no impressionismo, nem na arte conceitual, nem nada. Eu estou presa nesse presente que eu estou compartilhando com você. Eu me preocupo com isso, entendeu? Por isso que eu acredito que o artista, ele faz essa síntese, a síntese do seu tempo, da sua experiência. E para mim é importante que quando eu vejo os meus próprios trabalhos, eu enxergue essa foto, a foto do agora. Na faculdade, que eu estava na FAAP, eu já estava expondo, eu ainda estava na faculdade quando eu estava na primeira Bienal de São Paulo, com 22 anos, e na segunda Bienal de São Paulo, com 24 anos. Então, eu sou uma pessoa que começou meio cedo e venho seguindo até agora. Eu acredito assim, como artista, eu procuro uma sintonia com a realidade, com o mundo e com o tempo. Então, o tempo que é o meu tempo, que tenho 63 anos, meu tempo. O tempo do meu trabalho, que eu faço há 40 anos, o tempo do trabalho. E o tempo do mundo, que é um tempo onde está todo mundo, tem guerras, tem tsunamis, tem paz, tem amor, mas e especialmente com todas as mudanças assim políticas, mesmo morais, espirituais, eu acho que tudo isso é uma coisa que reflete no trabalho. Foi um início assim super entusiasmado para quem vinha daquela coisa triste lá da ditadura militar, que permanecia ainda o tempo que eu estava na faculdade e que justamente toda vez que me perguntam, que tal a exposição Geração 80, aquilo para mim foi a festa do fim da ditadura, que saiu o último general e entrou, depois acabou entrando o César Ney, mas a possibilidade de trabalhar com arte com alguma liberdade, sem o peso da repressão e da censura. Às vezes, para quem não viveu o período, e eu era muito jovem durante a ditadura, a pessoa acha que não era nada, mas o nada é que era, entendeu? Não tinha nada. Você ficava isolado, tentando passar despercebido, muita gente presa, muita violência e muita burrice, entendeu? Porque arte e cultura não pode fazer mal para ninguém. Então, esse grupão que até hoje eu, quando encontro, eu sinto essa vibe da gente ter enterrado um tempo muito ruim, que foi um tempo talvez dos nossos pais, dos artistas que vieram um pouco antes, o Antônio Dias, o Carlos Fajardo, o Rezende, e inaugurado esse tempo que, como a gente estava no Brasil, sempre tem essa sabor de aventura, né? Foi incrível ver o MAN, o MNBA, brotando galeria para tudo que era lado, tanto no Rio quanto em São Paulo, o MAC aqui. Depois, que foi uma característica dos anos 80 também, essa expansão por todo o território nacional. Então, gente detonando em Manaus, era uma coisa inacreditável isso. Fortaleza, Recife, Rio Grande do Sul, todo lugar ficou assim pulsando. Eu falo de artes plásticas, mas de música também, muito demais. Até o nome da exposição Fugaz, quer dizer, a Marina e o Lulu Santos eram a trilha sonora, mais o Traje a Rigor, mais um monte de outras coisas bacanas assim do período. O meu processo criativo, eu acho que ele se manteve, ao mesmo tempo se modificou no correr desses anos todos, mas é o de criar o que eu passei a chamar uma pintura-objeto. No caso dessa obra, Cérebro em Stand, ele é realmente um objetozão. Assim, na minha formação, eu trabalhei muito com marcenaria, então eu imaginava estruturas de madeira, que foi o caso dessa, com instalação elétrica, assim, também tinha um pouco uma inspiração em artistas pop, mas esse processo é, em geral, meio um processo de colagem. Eu uso um material, nesse caso é aquele acrílico vermelho,
E aí eu ponho as luzinhas, aquilo traz um significado específico. Então não é uma pintura que eu tenha uma tela onde eu vá criando espaços ou trabalhando a expressão, né, o expressionismo, ou e nem a representação. Eu não estou fazendo retratos, nada. Eu estou criando um volume e aí essa atitude ela foi mantida, só diferenciando um pouco tipo de apropriação, o tipo de material do qual eu me aproprio. E o cérebro em stand, ele teve uma marca, assim, para mim, sobre uma coisa da loucura, tanto a loucura de criar, quanto a loucura de enlouquecer, e um pouco essa ideia de como funciona o seu cérebro. Então, a ideia é que ele está numa feira de ciências, quando eu falo um stand de pesquisa, o que se sabe sobre o cérebro.